Ela era a namorada do chefe, mas só ele sabia o que ela queria de verdade. Ele trabalhava quieto, sempre na dele. Não era o cara mais bonito da empresa, nem o mais falante, mas tinha algo. Um jeito firme no olhar, um silêncio que falava mais alto que qualquer cantada barata. Ela era a namorada do chefe. Alta, elegante, com aquele ar de mulher decidida que parece saber exatamente o que quer. Todos os dias ela passava por ele no corredor. E todos os dias ele desviava o olhar como quem respeita o território alheio. Só que uma coisa começou a mudar. Ela começou a provocar. Um olhar a mais, um sorriso fora de hora, um elogio sutil, coisa pequena. Mas entre dois adultos, meu amor, a tensão mora nos detalhes. Certa vez, no final do expediente, ela deixou cair propositalmente uma pasta no chão, bem na frente dele. Se abaixou lentamente. E quando voltou a erguer o corpo, seus olhos se encontraram por mais tempo do que o aceitável. Ela mordeu o lábio, como se dissesse sem palavras: "Você sabe que eu sei." Ele ficou imóvel, mas por dentro, algo já tinha sido aceso. E é aí que começa essa história. Uma história onde o perigo mora no olhar e o desejo vai crescendo em silêncio, até não caber mais dentro da gente. Nos dias que seguiram aquele olhar demorado, ele não conseguia mais pensar em outra coisa. Cada vez que ela passava, o perfume dela ficava no ar como um lembrete do que ele não podia ter. E foi aí que ele começou a se perder. Tentou puxar assunto no café, comentou sobre o tempo, o trabalho, até elogiou o vestido dela. Coisa boba, coisa que qualquer um faria. Só que ela não era qualquer uma. Ela era do tipo que jogava em outro nível. Ela sorria, mas com desdém. Respondia, mas com frieza. Era como se dissesse: "Você ainda não entendeu o jogo." E ele, meu amor, começou a se comportar como todos os outros homens que tentaram ter algo com ela. Começou a mostrar demais, demonstrar interesse cedo demais. E isso foi o primeiro erro. Um dia ele esperou por ela na saída. Tentou ser gentil. Disse que notava como ela olhava para ele, que sentia que havia algo entre eles. Ela sorriu, mas não como quem estava emocionada. Ela sorriu como quem vencia. E soltou aquela frase que corta qualquer homem ao meio: "Você me entendeu errado. Eu só sou simpática com todo mundo." Aquilo doeu, porque ele sabia que não era verdade. Ele sentia. O olhar dela dizia o contrário, mas ele tinha se precipitado. Demonstrou demais antes da hora. E ela, agora, estava no controle total. Nos dias seguintes, ela passou a ignorá-lo, como se tudo tivesse sido invenção da cabeça dele. E quanto mais ela o ignorava, mais ele se sentia pequeno. Mais ele tentava compensar, mais ele errava. Foi nesse momento que ele entendeu. Não era sobre falar, não era sobre tentar, era sobre entender a linguagem dela, os sinais silenciosos, os testes, e principalmente era sobre parar de se comportar como um homem comum. Depois daquele gelo, ele sumiu. Parou de passar pelos mesmos corredores, de buscar assunto, de estar sempre disponível. Ela, acostumada com olhares constantes, sentiu um vazio. A ausência dele começou a pesar mais do que a presença dos outros. Ela notou. O homem que antes tropeçava nos próprios gestos por causa dela, agora estava diferente. Ele não evitava, mas também não buscava. Ele sorria, mas não esticava a conversa. Era como se algo dentro dele tivesse se alinhado. Como se finalmente ele tivesse entendido o jogo. E tinha. Ele parou de tentar agradar. Começou a se comportar como se ela fosse apenas mais uma. Não com desprezo, mas com elegância. Ele não ignorava, apenas mantinha a distância certa, aquela que instiga. A postura dele gritava confiança. E confiança, meu amor, é afrodisíaco puro para a mulher que está acostumada a controlar tudo. Em uma reunião, ela tentou provocar com um comentário sutil: "Parece que andou sumido." E ele, com um meio sorriso, respondeu: "Nem todo mundo precisa estar sempre por perto para ser notado." Pá! Ali, ela sentiu o primeiro impacto. Foi como se ele tivesse virado o espelho, e agora ela estivesse do outro lado, sendo observada, desejando ser validada. Nos dias seguintes, foi ela quem começou a procurá-lo com o olhar. Foi ela quem se aproximou na hora do café, quem tocou de leve no braço durante uma conversa, quem cruzou as pernas devagar quando sabia que ele estava olhando. Ela estava testando de novo, mas dessa vez por insegurança. Ele tinha virado o jogo, porque quando o homem para de correr atrás e começa a se tornar escasso, silencioso e enigmático, o poder muda de mãos.
E você quer saber o melhor? Ela não apenas passou a desejar aquele homem, ela passou a precisar que ele a desejasse de volta. Ela, que no início dominava o ambiente com charme e superioridade, agora estava completamente desconcertada. Procurava razões para puxar assunto, inventava desculpas para conversar, fazia perguntas sem importância só para ouvir a voz dele. E cada vez que ele respondia com calma, com aquele sorriso confiante e aquele olhar que não se entrega, ela mergulhava mais fundo. O jogo virou. E não foi por sorte. Foi por postura. Em uma sexta-feira, no fim do expediente, ela apareceu com um convite. Vai ter um jantar hoje com o pessoal. Achei que você podia ir. Ele não respondeu de imediato. Esperou, observou e então soltou. Pode ser interessante, dependendo da companhia. Ela sorriu. Aquele sorriso que mistura alívio com desejo. Ele já tinha vencido. Mas o mais interessante, meu bem, não é o desfecho, é a transformação. O cara que antes tropeçava nas próprias inseguranças, que vê uma mulher bonita e já se encolhia, agora era outro. Ele entendeu que o poder da sedução não está nas palavras certas, mas no silêncio cheio de intenção. Não está em correr atrás, mas em saber a hora de parar. Não está em tentar impressionar, mas em mostrar que sabe o próprio valor. A moral da história: homens que aprendem a controlar o próprio desejo, dominam o desejo das mulheres. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu tenho o controle, só para eu saber que você entendeu o jogo. E se essa história te fez pensar diferente, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ainda corre atrás sem entender o porquê só se dá mal. Semana que vem tem mais. E a próxima história, vai deixar você sem ar. Tamo junto.